Olá, minha gente, paz e bem a todo o povo de Deus. Aqui nos reunimos para partilhar a palavra do Senhor, que no dia de hoje nos leva à leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 44 a 46. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a igreja já nos ensina que Jesus Cristo é o tesouro escondido. Jesus é a pérola de grande valor. Ele é a descoberta fundamental capaz de dar um reviravolta à nossa vida, dando sentido a ela. O sentido da vida é Jesus. E ao se afastar de Jesus, a gente acaba perdendo o sentido. A coisa não é bem evidente, mas é um tesouro escondido na fé. Vejamos o que nos apresenta a primeira parábola narrada por Jesus. Um camponês que encontra o tesouro no campo, provavelmente onde ele estava trabalhando. Não é bem o que ele buscava, não era a meta para aquele dia. Lavrando a terra, o camponês encontra o tesouro, vislumbra, contempla e o esconde novamente. Retorna para sua casa com a firme decisão de adquirir aquele campo. Ele faz a escolha, dispor de todos os seus bens para não perder aquela ocasião realmente excepcional que o encheu de alegria. Esse foi o único critério que levou aquele homem a renunciar tudo o que possuía em prol do tesouro encontrado. Aquela descoberta mudou a vida daquele homem. Já não era mais o mesmo o que saíra de casa e o que retornou para casa no final do dia. Porque quem encontra Jesus já não vive do mesmo jeito. Aquele homem voltou com um semblante cheio de alegria, com o coração já liberto, desapegado de tudo o que ele tinha. Ele reconhece que o que tinha não era nada diante do tesouro. Tudo o que ele tinha nunca lhe proporcionou tamanha alegria. Tinha tudo e não tinha nada. O seu coração nunca tinha experimentado a verdadeira alegria. Pois, já nos disse Jesus, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. E o coração daquele camponês estava agora no tesouro encontrado. Sua vida agora tem sentido. Não sabemos como aquele camponês saiu de sua casa para trabalhar, mas podemos imaginar como foi que ele voltou. Voltou brilhando, cheio de alegria, transfigurado por esse encontro. Assim nos disse o Papa Francisco, só Jesus pode fazer e refazer a nossa alegria. Alinhando o nosso texto com a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Êxodo, no capítulo 34, 29 a 35, vemos que Moisés subiu ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus e ouvir a sua palavra. E quando ele descia do monte, o seu rosto brilhava. Era visível para todos. Aquele camponês, depois daquele encontro, voltou para casa cheio de alegria, com o rosto brilhando como o de Moisés. O semblante era outro. Não tinha mais cansaço da labuta, mas um coração que transbordava de alegria, porque quem encontra o tesouro que é Jesus não fica do mesmo jeito, não vive do jeito que vivia antes. Tudo muda. E como eu sei se encontrei o tesouro verdadeiro ou se eu estou apenas de posse de bijuteria? É oportuno nesse dia de hoje fazermos um exercício espiritual. Busquemos, por exemplo, os 5 mandamentos da igreja e olhemos se nós temos cumprido com prazer ou tem sido um fardo cumprir os preceitos que a igreja nos manda. Na segunda parábola, encontramos um comprador de pérolas preciosas que sai à procura desta preciosidade. É um profissional que vive desse ofício. Esse comerciante encontra uma pérola de grande valor. Assim como o camponês, o comerciante decide abrir mão de todos os seus bens, de todas as pérolas que ele já possuía, para comprar aquela que não estava escondida. Era uma pérola visível a todos. Muitos já passaram diante dela, já avistaram aquela pérola, sabiam do valor. A diferença é que aquele comerciante teve a coragem de sacrificar tudo o que tinha para adquirir. Não teve medo de arriscar.
Com o olhar da fé, ele conseguiu enxergar pela beleza da pérola o valor dela e que valeria a pena investir tudo para adquiri-la. Em ambos os casos, o que transformou esses homens, tanto o camponês quanto o comerciante, foram as suas escolhas e as decisões tomadas. Eles se deixaram levar pela fé, o valor e a beleza do reino. Tiveram a coragem de sacrificar. Não perderam a oportunidade, pois tem oportunidade, queridos irmãos, que não se repete nunca mais. Não gastaram tempo negociando, tamanho o desejo de possuir. O camponês encontrou o tesouro por acaso, não era a sua meta. Minha gente, por um segundo também a nossa vida pode mudar o sentido sem a gente querer. Assim como aconteceu com Paulo a caminho de Damasco, com a samaritana no poço de Jacó. Não era o que eles queriam, mas foi o que eles encontraram, Jesus. O comerciante buscava o que ele queria, sendo surpreendido porque não esperava encontrar tamanha preciosidade. Isso significa que o reino de Deus não é aquilo que nós imaginamos, não é o que queremos, o jeito que queremos. O reino de Deus é o reino de Deus. Para nós ainda é um mistério, é um campo. Queridos irmãos e irmãs, de algum modo, Deus se revela o seu reino a todos os homens. Nenhum ser humano passará por esta vida sem que a graça de Deus o toque e o alcance. É uma ocasião única que ele deve aproveitar bem, pois requer um dinamismo, trata-se de buscar, mexer-se, despertar o coração adormecido, descobrindo que vale a pena deixar tudo nesta vida. E deixar, queridos irmãos, não é abandonar. Não se trata de desprezar o resto, mas de subordinar tudo a Jesus, colocando Jesus em primeiro lugar. O cristão não é alguém que se priva do essencial, não. O cristão é alguém que encontrou muito mais, Jesus. Pegando aqui um deixa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que descreve uma de suas cartas, ela diz o seguinte: Jesus é um tesouro oculto, um bem inestimável que poucas almas sabem encontrar, pois ele está escondido e o mundo gosta do que brilha. Ah, se Jesus tivesse desejado mostrar-se a todas as almas com seus dons inefáveis! Sem dúvida, nenhuma só o teria rejeitado. Mas não quer que o amemos pelos seus dons. É Ele mesmo que deve ser a nossa recompensa. Para encontrar uma coisa escondida, é preciso a gente também esconder-se, conforme São João da Cruz. Portanto, nossa vida deve ser um mistério. É necessário parecer-nos com Jesus, cujo rosto estava oculto. Quereis aprender alguma coisa que vos sirva? Quereis ser ignorado e tidos por nada? Depois de ter deixado tudo, é preciso cada um se deixar a si mesmo. Embora alguém se vanglorie de alguma coisa, um outro de outra coisa, ponde a vossa alegria apenas no desprezo de vós mesmo. Como essas palavras dão paz à minha alma. Tu as conheces, mas não sabes tudo aquilo que eu quereria dizer. Jesus te ama com um amor tão grande que, se tu visses, ficaria num arrebatamento de felicidade que te faria morrer. Mas não o vês e sofres. Em breve Jesus levantar-se-á para salvar todos os mansos e humildes da terra. Assim seja, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.